Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, infelizmente o vídeo anterior que eu fiz, o YouTube deu uma chacoalhada, deu uma censuradinha, porque a gente usou algumas expressões que entram no algoritmo dele, eles bloqueiam, né? Você fala morte, eu estava falando de Paraisópolis. Então algumas expressões eles pegam ali, pumba, e o vídeo da gente cai no buraco negro. Mas eu vou voltar ao tema aqui, já abordando de um outro modo, e vou te convidar também a assistir o programa assim mesmo. Vou colocar a descrição do vídeo embaixo, porque os temas hoje vão ser muito importantes. Te garanto que você vai ter uma nova perspectiva de reflexão sobre os problemas que a gente tem no Brasil. Porque eu noto de vocês, muitos de vocês que entram aqui no nosso portal, uma angústia, assim, um certo desalento, porque a gente vai sendo soterrado pelas mediocridades do cotidiano, as coisas assim que são imbecilidades tão grotescas que vão se materializando, que você não acredita que uma pessoa dessa pode ter chegado até uma estrutura de poder pagos com o nosso dinheiro, com o dinheiro do salário de cada um de nós, dos impostos e por aí vai, né? Então a gente fica desalentado muitas das vezes. Mas isso acaba também fazendo com que a gente analise muito a árvore e esqueça de dar uma afastada para analisar a floresta. E o propósito aqui hoje é fazer a gente ampliar um pouco o foco dessas aflições, ou dessas situações que nos causam aflições, melhor dizendo, né? Para a gente começar a fustigar no ponto correto. Porque eu vejo que tem muitos youtubers que são pensadores, filósofos, economistas, pessoas que analisam os problemas do Brasil que estão caindo nessa armadilha. A gente fica patinando nos temas que são pautados justamente por aquelas instituições, pelas corporações, que não querem que a gente se desvie muito dessas pautas para mergulhar no ponto preciso. E a gente vai chegar lá. Como eu disse a vocês, no programa passado eu falei de Paraisópolis. E eu questionei se as Paraisópolis são de fato uma necessidade das sociedades no mundo de uma maneira geral. Será que toda sociedade no mundo tem que ter uma Paraisópolis? Tem que ter sociedades, comunidades como essas? Sociedades que têm uma exclusão de direitos de uma maneira geral? Há uma dignidade no saneamento básico, na eletricidade, no conforto, na cultura, na educação, no entretenimento? Será que isso é uma fatalidade ou será que outras sociedades resolveram seus problemas? Claro que as sociedades que tiveram governantes que dirigiram a prática política de seus governos para o seu próprio povo conseguiram resolver os seus problemas. Sociedades que são colônias, cujos dirigentes focam toda a ação governamental voltada para os interesses das matrizes, deixaram seus povos na miséria e na exclusão. E é mais ou menos o que acontece no Brasil. Eu peguei aqui um gráfico, eu poderia pegar de vários anos, que é o gráfico do orçamento da União. Nós podemos ver aqui nesse gráfico, esse é um gráfico oficial, gente, dado pelo CIAF, é o Sistema lá de Informação do Governo, né? No ano de 2017, o Brasil gastou 50,66% do pagamento de juros. Eu pergunto a vocês veem esse debate em algum canal de televisão, algum jornal? O problema passou a ser o aposentado, né? A Previdência Social consumiu 19,13% do orçamento. Ele que passou a ser o vilão, então a carga toda foi para chupar dinheiro da parte do orçamento, que em comparação com juros é muito menos importante, é muito menos agressiva. Mas os grandes meios de comunicação, eles não pautam esses temas, e esses temas passam despercebidos pelas grandes comunidades de uma maneira geral, pelo cidadão de uma maneira geral. Os grandes meios de comunicação, eles têm o papel de alienar, conformar, separar, aglutinar as pessoas nos seus guetos. Para esses meios de comunicação, enquanto essa situação econômica ela persistir, mas os grupos que ganham muito dinheiro continuarão a ganhar dinheiro sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de resistência. Porque um povo desinformado é um povo que não sabe para onde vai. É um povo que está condenado a fazer o papel que as elites querem que o povo faça, que é o de ficar excluído, ficar segregado nos guetos, ou se reagir, ir para as penitenciárias ou ir para os cemitérios também. Esse livro aqui, do Rubem Fonseca, O Cobrador, eu coloquei no meu vídeo passado. Nesse vídeo aqui, nesse livro, eu mostro que tem um personagem do Rubem Fonseca
que foi delegado de polícia, portanto ele conheceu muito de perto a mentalidade das pessoas que delinquem, a mentalidade da vítima e da sociedade que fomenta essas situações. O personagem dele um dia surta, é um pobre, é um cara que tem as propagandas de televisão na casa dele e ele vê o contraste daquilo que ele vê na televisão e a realidade dele, e ele surta, ele sai para cobrar, se transforma num serial killer. E numa das mortes que ele vai praticar, a vítima, que é um rico, fala: por que você está fazendo isso comigo? Eu nunca te fiz nada. E ele olha para o rico e fala assim: como você nunca me fez nada? Você me deve casa, você me deve comida, você me deve os dentes na boca, você me deve carros, você me deve namoradas, você me deve tudo. E aí o livro tem esse segmento aí de uma forma muito dramática, é um soco na boca do estômago, como eu falei no vídeo anterior. Mas essas pessoas que estão na super elite, essas pessoas elas têm uma tranquilidade muito grande porque elas não trafegam na nossa sociedade. Elas não vivenciam os problemas do povo brasileiro de uma maneira geral. Mas voltando a Paraisópolis, nesse mesmo gráfico que a gente está vendo aqui, se você examinar os gráficos do orçamento 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, todos os orçamentos, você vai ver que foram gastos pelo governo federal 0% em habitação. A gente vê algumas coisas, alguns programas nos municípios, nos estados, mas a questão é, se o governo federal, que é o grande investidor em sociedades que se libertam, porque, gente, não tem país no mundo que conseguiu uma soberania para o seu povo, um bem-estar para o seu povo, com investimento exclusivamente privado. Não existe isso. O setor privado ele sempre chupa aquilo que foi construído pelos governos e começa a explorar. Isso eles fazem muito bem, pegar o que já está pronto e arrancar o máximo que eles podem. Então, em todas as nações que conseguiram uma soberania, os investimentos públicos em educação, em saúde, tecnologia, saneamento básico, cultura, informação, dignidade, tudo isso foi feito pelo Estado e não pelo setor privado, como muitos iludidos, muitos distorcidos colocam todo dia quando vão falar na internet, vão escrever nos jornais, enfim, eles acabam fomentando tudo aquilo que o modelo coloca. E o incrível é o seguinte, no governo Bolsonaro, estamos tendo uma continuidade dessas políticas todas de exclusão, como a gente já apontou aqui. Também não temos para o orçamento de 2019 nem um centavo para habitação e 2020 também não tem nem um centavo para habitação. Para onde vão as pessoas que estão constituindo família, as pessoas que estão querendo uma ascensão, estão precisando de um lugar para morar? Elas acabam indo para as Paraisópolis da vida, elas acabam indo para as encostas, para as beiras dos rios, para locais insalubres, ou se amontoando na casa de conhecidos, em comunidades, sempre em situações muito difíceis. Essa situação poderia ser revertida se, ao invés do Brasil gastar tanto dinheiro com juros, pegasse uma parcela desse gasto e investisse maciçamente no nosso déficit social. Eu digo déficit porque apenas crescendo nessas taxas medíocres, essas taxas absurdamente ruins e que o Jornal Nacional coloca como um momento de recuperação, né? Apenas com esses indicadores o Brasil não vai melhorar nunca, porque o nosso déficit é muito grande. Quando você pega o discurso dessa gente, do pessoal que controla o poder de fato no Brasil, aí eu trago para vocês aqui a cerimônia dos 50 anos do Jornal Nacional. Está aqui um dos responsáveis, né? O senhor João Roberto Marinho. Ele pode até achar que não é responsável, porque essas pessoas são divorciadas da sociedade de uma maneira geral. Você nunca vai ver uma figura como essa, ou um banqueiro, família Setúbal, família Safra, essas pessoas almoçando, correndo na rua, vivendo com o cidadão comum, pegando um transporte público, indo numa instituição pública qualquer, um estádio de futebol, sem que no seu entorno tenham ali pelo menos uns 20 seguranças armados. Eles, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Essas pessoas vivem num mundo à parte. Nesse mundo à parte, eles fazem tudo para que esse povo fique anestesiado, o povo fique imbecilizado, o povo fique cretinizado, o povo fique sem saber a origem de seus problemas e, portanto, não saiba para onde agir, para onde canalizar o seu processo de reivindicação. Quanto mais o povo for um gado, mais esse povo fica anestesiado.
Mas vamos ver a percepção que eles têm sobre isso. Às vezes, eles não têm essa percepção mesmo. A cabeça deles já foi gestada num gueto intelectual onde isso é um fatalismo. O mundo surgiu para terem bilionários e também surgiu para terem os explorados pelos bilionários. Vamos ver o que ele fala aí. De internet, blogs, enfim, todas essas coisas, a televisão aberta vai continuar sendo o grande veículo de comunicação de massa no Brasil e em diversos países do mundo. E nós podemos garantir a vocês que nós, claro, devido a essa crença, né, nós vamos continuar investindo para que todos vocês, respeitando sempre os valores do Grupo Globo e os princípios editoriais do Grupo Globo, possam continuar realizando o trabalho que vocês têm. Princípios editoriais do Grupo Globo, hein? Que princípios, hein? São exemplares mesmo para o Brasil, ajudaram muito o Brasil a ter um nível de intelectualidade, de reflexão crítica. O nosso povo encontrou a liberdade depois de mais de 50 anos de Jornal Nacional, né? Vamos lá. Tem feito e nós vamos continuar ainda por muitas décadas com essa liderança que nós temos. Então, parabéns a todos nós pelo que nós fizemos e pelo que vamos fazer. E acham que fizeram muito bem, né? Tá aí, a nossa realidade tá aí, mas essa realidade eles não veem, né? Agora vamos ver um executivo da Globo aqui, vamos lá. O diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroeder, ressaltou os elementos que constroem o programa que está no ar há mais tempo em nossa tela. É hora de comemorar, é hora de vibrar. E aos 50 anos foi uma entrega diária de jornais com credibilidade, como disse o João, com isenção, com imparcialidade, e entregando. Gente, olha, desculpem a má palavra, né? Mas quanto precisa ganhar um executivo, quanto precisa ter de dinheiro para ficar imbecilizado, ficar cretinizado, ou simplesmente, se não for isso, ficar distante da realidade de uma tal maneira, a ponto de declarar publicamente que a TV Globo faz ou sempre fez um jornal com isenção, com imparcialidade e com credibilidade. Como diz o poeta, tá de sacanagem, né? Ele pode enganar as pessoas que estão ali já anestesiadas dentro da empresa que podem achar que isso é verdade. Aliás, é fácil achar isso como uma verdade, ganhando 100, 200, 300, 400, 500, 1 milhão de reais por mês, né? Isso deve ter alguma ação no cérebro. Mas essas pessoas não se acham responsáveis por esse processo que massacra milhões e milhões de brasileiros. Eles têm preconizado aqui uma pauta, gente, econômica, que vamos fazer aqui justiça, né? Não é exclusivamente desse governo entreguista de Bolsonaro. Essa pauta é a continuidade do que foi aprofundado no governo Temer. O governo Bolsonaro, simplesmente na área econômica, dá continuidade a tudo aquilo que Temer estava aplicando e que Dilma, em certo ponto, começou a fazer e que Lula também, em certo ponto, começou a fazer. A crítica tem que ser feita, porque quando você analisa os relatórios do Fundo Monetário Internacional, é difícil achar isso aqui. Eu tive um trabalho danado para garimpar. Vocês vão ver que tudo aquilo que o Fundo Monetário Internacional indica para países como o nosso, exclusivamente para o Brasil, foi praticado de certo modo por todos os governantes, e no governo de Bolsonaro é literal. Parece que Guedes até escreveu o relatório do Fundo Monetário Internacional. O incrível é ver os bolsonaristas, youtubers bolsonaristas, acreditando que Paulo Guedes é uma pessoa que tem ideias próprias, que ele está aplicando alguma coisa que foi montado pela cabeça dele, pela equipe econômica dele. Gente, se vocês acreditam nisso, vocês caíram no conto do vigário. Vocês estão naquela ideia de que era preciso fazer alguma coisa, vocês estavam insatisfeitos com o roubo que estava acontecendo, mas é que nem aquele cara que tem uma família muito grande, está preocupado com o assalto que toda hora acontece contra os membros da família, e diz o seguinte: olha, a partir de agora vamos acabar com isso, vai ficar todo mundo nu. Aí joga o sapato fora, doa o sapato, tira a roupa, fica todo mundo nu. Porque a pessoa pelada, o cara diz, pô, antigamente tinha roubo, mas agora todo mundo pelado, ninguém vai ser mais assaltado, né? Então as pessoas se comportam com esse tipo de pensamento. E no ponto de vista da economia, os formadores de opinião que vão ajudando a fomentar essa política econômica que vem do Fundo Monetário Internacional para o Brasil, eles ficam se ufanando porque os meios de comunicação colocam, né? A economia subiu 0,6%, o emprego está retomando. Então as pessoas ganham alento, acham que o governo de Bolsonaro está
fazendo alguma coisa. Mas não está, gente, porque o déficit social do Brasil requer 10 vezes mais investimento em saúde, 10 vezes mais investimento em educação, 10 vezes mais investimento em cultura, 10 vezes mais em infraestrutura, em saneamento básico, habitação, em tudo. E essa merrequinha que o Brasil cresce não serve para absolutamente ninguém, é só para propaganda dos meios de comunicação, para manter você, manter o cidadão em casa, na poltrona, achando que as coisas no entorno estão melhorando. Como eu já usei na metáfora anterior, é o cara que está todo quebrado, caiu de um prédio, está precisando de fazer uma série de intervenções, mas a unha do dedo mínimo começou a crescer, então os jornais estão, olha, o corpo está se recuperando. Gente, não vai recuperar. Não vai recuperar. Para recuperar precisa cirurgia, precisa prótese, precisa transfusão de sangue, precisa antibiótico, precisa equipe médica, enfermeiro, precisa tudo nesse grande corpo doente chamado Brasil. Só que, como eu volto a frisar, isso só será possível se as grandes parcelas da sociedade começarem, de alguma maneira, a terem um grau de informação, um grau de conhecimento das coisas que estão acontecendo para poder eleger prioridades dos nossos governos. Qual é a prioridade? É massacrar o povo para pagar banco ou espremer um pouco o banco, fazer uma auditoria nessas dívidas, ver o que a gente está pagando para retomar o nosso caminho? Essas pessoas que eu me refiro da super elite brasileira não conhecem os problemas do cidadão comum. Paulo Guedes, o ministro, deveria fazer um exercício, ficar 6 meses vivendo com salário mínimo, pegando trem lotado, condução lotada, fila de hospitais, vendo lugar para morar, para poder entender o que passa o povo brasileiro. Porque no discurso de pessoas como essas, que estão no topo da pirâmide e que mandam no nosso país, que são os pau-mandados, os testas de ferro do sistema econômico, essas pessoas não têm empatia com o cidadão. Elas não conhecem os dramas do cidadão. No discurso de Paulo Guedes, você não vê a palavra educação, a saúde, solidariedade, fraternidade, valores humanos sublimes. Você só vê dinheiro, capital, empresa, mercado, 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 mercado. Gente, eu espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão. Eu espero que outros youtubers também não caiam muito nessa armadilha de ficar discutindo as maluquices de débeis mentais, de pessoas que saíram das alas tarja preta dos manicômios, e que a gente comece a prestar atenção em outros problemas que os meios de comunicação insistem em não dar o mínimo de visibilidade. Tá bom? Espero ter jogado aí algumas questões para a sua reflexão e vamos embora fomentar o debate. Vamos embora crescer, vamos embora espalhar essas dúvidas e essas inquietações. Tá bom, gente? É assim que os povos se libertam. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.